Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tutorial. Nessa segunda parte, nós vamos apresentar os projetos que nós estamos desenvolvendo no nosso laboratório, aqui na UFPB, aplicando sistemas embarcados com drones, tá? Então, vou passar aqui rapidamente, para vocês terem uma ideia, principalmente, como eu falei no início, para vocês terem ideia do que é que vocês também podem desenvolver, tá? Basicamente, nós atuamos em duas grandes áreas: desenvolvimento de soluções seguras e eficientes utilizando drones e o projeto de análise de plantações utilizando drones de asa fixa. Então, um primeiro trabalho aqui que eu vou apresentar é nessa linha de desenvolvimento de sistemas com drones mais seguros e eficientes. Nós temos esse desenvolvimento de trabalho, que ele é bem interessante, que a ideia é acoplar um sistema embarcado. No caso aqui a gente utilizou durante um tempo, utilizamos Arduino, depois utilizamos Raspberry, mas a ideia pode ser aplicada com qualquer outro sistema embarcado. Nós acoplamos um sistema embarcado junto à controladora de voo no drone. Então é interessante que ele seja pequeno, consuma pouca bateria e seja leve, né, para poder ser transportado com o drone. E nós coletamos os dados de sensores. Então você pode coletar basicamente qualquer sensor do drone e fazemos análise em busca de diagnosticar falhas, tá? No nosso caso aqui a gente utilizou principalmente acelerômetro, mas eu vou mostrar aqui o esquemático para vocês terem uma ideia melhor. No centro aqui em vermelho nós temos a controladora de voo, a APM ArduPilot, que por sua vez, né, como eu já falei antes, está conectada aos controladores eletrônicos de velocidade de cada motor, né, no caso o ZESC. Nessa figura, nesse diagrama, é apresentado um quadricóptero, que foi o caso que a gente utilizou, e nosso sistema embarcado, no caso aqui a Raspberry, nós conectamos os pinos de PWM de saída da Raspberry, nós conectamos na entrada do controle remoto da controladora de voo. Então, os sinais que são enviados pelo controle remoto, seriam enviados pelo controle remoto do drone, nós podemos também enviar pela Raspberry. Então, dessa forma, a Raspberry consegue controlar todos os movimentos do drone. Não está apresentado aí nesse esquemático, mas também nós mantemos a receptora de rádio do drone. Então, você tanto pode controlar pelo controle remoto como pela Raspberry. E aí nós criamos uma espécie de uma API. Então isso é interessante porque a gente consegue, na nossa API, nós temos os comandos do controle remoto. Então, para cima, para direita, esquerda, né, para baixo, gira. Os comandos que você consegue enviar pelo controle remoto, nós conseguimos enviar pela Raspberry. E também coletamos no retorno os dados dos sensores da ArduPilot, certo? E aí o que é interessante é que com isso nós conseguimos repetir experimentos. Então basta você pegar um código e escrever quais movimentos que você quer fazer, que o drone precisa fazer, e aí você pode repetir esse mesmo código várias vezes, aí o drone vai repetir aquela tarefa, e aí você pode comparar os dados dos sensores em uma situação onde o drone tem um defeito e onde o drone não tem esse defeito, não tem uma falha, né? E aí você se debruçar nos seus algoritmos, né? Então, que a gente chama de um teste de segurança. Então, o nosso controle externo, essa Raspberry, na verdade ela voa junto, né, com o drone, mas é externo porque a gente adiciona isso ao drone. Então, ele recebe dados de voo dos sensores da controladora, ele envia instruções via PWM para a controladora para poder fazer os comandos, e nós armazenamos no cartão de memória da Raspberry todos os dados de voo que a gente chamou de caixa preta. Isso é uma outra aplicação interessante, que você pode estar adicionando uma segurança a mais ao seu drone, que é você adicionar um sistema embarcado nele, mesmo que você não controle esse drone, mas que você adicione esse sistema embarcado para você armazenar os dados na caixa preta. Em caso de um acidente, você pode recuperar esse cartão de memória e fazer um estudo para tentar descobrir qual foi a causa do acidente, né? Então, isso é um trabalho interessante.
Aqui a gente mostra um vídeo dele, né? Ó, ele voando no nosso laboratório e fazendo um voo autônomo, né? Seguindo os comandos dados pela Raspberry, como eu falei. Esse cabo que ele está segurando, né? Isso é Viviano, que foi aluno que terminou o mestrado conosco, né? Esse foi o trabalho de mestrado dele. Esse cabo ele tem duas funções, é a alimentação, é o cabo de energia, porque a gente não precisa ficar recarregando a bateria o tempo todo, e também é uma segurança, né? Então várias vezes ele, principalmente no início, saía de controle e a gente utilizava o cabo para puxar ele, para ele não colidir, né? Esses vídeos foram feitos lá no nosso laboratório. Então, depois a gente analisa os resultados, são resultados, cada curva dessa foi um voo diferente com o drone, mas de propósito a gente adicionou contrapeso para desbalancear, uma hélice defeituosa, e a gente conseguia ver depois nos gráficos o resultado de cada voo e aí saber diferenciar. Não foi parte desse trabalho, né? Na verdade, a gente está fazendo isso em outros trabalhos que eu vou mostrar, que é rodar algoritmos para pegar esses dados e daí tentar detectar automaticamente se o drone tem algum defeito e tentar diagnosticar também. Um outro trabalho interessante é que a gente chama de análise de estratégias, estratégias de voo de múltiplos drones usando co-simulação. Aqui já é uma área de simulação, mas nós utilizamos aqui uma ferramenta de simulação da própria ArduPilot, que ela oferece, que é uma ferramenta para simular e você testar a API do drone. Então nós temos um drone ali voando, rodando a API ArduPilot, que se conecta com a API do Google Maps, então plota no mapa, então você tem uma boa aproximação do que seria um drone real. Nós utilizamos o RTI, né, que é uma infraestrutura para conectar diferentes simuladores, e de um lado nós temos o Ptolemy, que é um simulador que a gente utiliza para simular o algoritmo do sistema embarcado que vai rodar a lógica dentro de cada drone, e o sítio, que é do lado direito ali na figura, que simula justamente que roda a API do ArduPilot, né, para simular o drone fisicamente. Então, qual é a ideia? Nesses dois mapas a gente consegue ver. Temos uma missão, então nesse exemplo é uma missão de vigilância, então os drones têm que percorrer, visitar esses pontos amarelos, né, para vigiar mesmo, né, tirar fotos ou filmar. E nós temos múltiplos drones. Nesse exemplo aqui temos 4 drones e podemos marcar aqui em azul esses retângulos que são áreas de prédios que são prédios altos que o drone não pode passar. Então se ele passar ali, ele vai colidir e o nosso simulador também modela colisões. Então a ideia é a gente bolar qual seria o melhor algoritmo ou a melhor estratégia para a gente cumprir uma missão como essa, né? Visitar todos os pontos, não deixar nenhum ponto sem visitação, fazer isso no menor tempo possível, sem haver colisões. Então aí qual a melhor estratégia? Então essa ferramenta ajuda a gente a bolar a estratégia, implementar a estratégia usando o Ptolemy no sistema de arrastar e soltar, né, drag and drop, com a ferramenta visual, e depois simular e obter os resultados para fazer a comparação. Então, no final, nós temos aí gráficos de barra que a gente pode gerar, né, a partir dos logs do simulador. Então, cada cor dessa é uma probabilidade de ocorrência de vento, que também a nossa ferramenta adiciona o vento. Então, o vento ocorre randomicamente, empurra o drone para um lado ou para o outro, né? Então, a gente aumentou a probabilidade de ocorrência de vento. E aí, quanto mais vento, mais difícil, né, do drone cumprir a missão dele. Então, o primeiro gráfico ali mostra a quantidade de bateria remanescente no drone após a conclusão da missão. O segundo gráfico mostra a quantidade de colisões. E aí nós bolamos duas estratégias, uma estratégia mais simples, né, básica, onde cada drone só visita o seu conjunto de pontos e volta,
e uma outra estratégia que onde o drone ele tenta buscar os pontos mais próximos dele, que ainda não foram visitados. Então ele é mais dinâmico, tá? E aí a gente consegue comparar e no final das contas a gente monta uma tabela com as métricas que a gente utiliza e consegue dizer ao final qual foi a estratégia que atendeu mais requisitos, né? E aí determinando qual foi a estratégia melhor. O outro trabalho que eu mostrei a vocês é um trabalho em cima de detecção e diagnóstico de falhas utilizando a teoria do caos. Então a gente utiliza princípios da teoria do caos, que estuda sistemas que são, né, por definição, são caóticos. Então a gente primeiro fez um estudo em cima do comportamento de um motor de um drone em rotação com a hélice e vimos que ele tem gera um comportamento caótico. Em seguida partimos para usar técnicas da teoria do caos que analisam e quantificam o quão caótico é o sistema. E aí nós conseguimos demonstrar que se qualquer mudança, então isso é uma característica bem interessante de sistemas caóticos, é que ele é muito sensível a mudanças. Então qualquer interferência, por exemplo, ali nessa gravura tem o elemento 6 ali, ó, está marcando que essa hélice tem um pedaço de fita isolante na ponta dele. Então isso gera uma perturbação e a técnica que a gente utiliza da teoria do caos, para análise da teoria do caos, ela rapidamente muda o indicador o valor do caos e aí a gente consegue perceber que esse valor do caos novo indica que é uma falha e que é uma falha de desbalanceamento de hélice, tá? Então, para isso, a gente criamos uma bancada, né, uma madeira, fixamos, colocamos o motor com a hélice, ligado ao ESC, ali, que é o item 1, ó. O item 1 é o controlador de velocidade. Adicionamos o microcontrolador do item 2 ali, que é um Node MCU, né, o ESP8266, que muita gente conhece. Um sistema embarcadozinho ali, que é justamente aquele que vai fazer o papel da controladora de voo, ou seja, ele vai enviar os comandos para o ESC, né, para manter uma velocidade constante do motor. E no item 5 ali tem um MPU, né, uma unidade de medida, um chip, né, com sensores do tipo acelerômetro, barômetro. Então, basicamente a gente utiliza acelerômetro. E ali a gente mede, não é, a vibração do sistema e a partir daí a gente tenta fazer o diagnóstico. Então nós primeiro, isso aqui é uma teoria, mas que não vem ao caso a gente apresentar agora, não cabe, mas que mostra o comportamento caótico desse motor, né, como eu mostrei antes, ele prova que ele é caótico. E o segundo gráfico, a gente, né, criou uma técnica que a gente pega essa teoria do caos e criamos um índice para medir o valor desse caos. E aí esse gráfico mostra que o motor em 4 situações diferentes ele gera valores em faixas diferentes desse índice caótico, né? Então aí a gente pode perceber que a gente provou que daria para utilizar essa técnica para fazer essa detecção de falha, né, no motor. Então, em seguida, né, um avanço, né, um passo seguinte desse trabalho foi nós aplicarmos essa técnica embarcada no drone, né? Então, esse esquemático aí está mostrando. Pegamos um drone que nós montamos usando APM, né, tudo naquela linha open source. Adicionamos, parecido com aquele trabalho inicial, adicionamos um sistema embarcado com um acelerômetro, mas dessa vez a gente não controla, né, não manda os comandos para o drone. O drone é comandado normalmente por controle remoto, o que torna o diagnóstico ainda mais difícil, né, porque a gente não consegue, é difícil você repetir 2 voos e eu diria que é praticamente impossível você fazer 2 voos idênticos, né, para você comparar um com o outro. Então são voos livres, o piloto
fica controlando dentro do laboratório, né, sem vento, para facilitar um pouco a nossa vida, mas fica voando com o drone e coletando, o sistema embarcado coleta todos os dados do acelerômetro e depois a gente analisa. Tá? Implementamos uma ferramenta que o drone via Wi-Fi transmite via TCP/IP todos os dados de acelerômetro e tal para a nuvem. Então a gente criou uma base no Firebase e uma aplicaçãozinha de visualização em que a gente consegue ver os gráficos em tempo real. Tá? Mas aí a nossa ideia é que isso evolua para um sistema que em tempo real e na nuvem possa também já fazer a detecção e diagnóstico de falha. Nesse nosso caso nós fizemos separadamente, mas colocamos os dados no computador, analisamos e percebemos ali naquelas 3 curvas três voos diferentes, e um com falha, outro sem falha, e o outro com... Na verdade, esse daqui foi com velocidades diferentes. Né? O drone voa na velocidades diferentes, a gente viu que esse índice caótico oscila em faixas diferentes. Então a gente percebeu ali que e fizemos um algoritmo e tal, que no final das contas a gente conseguiu ali em 82% dos casos, tanto detectar a falha, né, dizer que existe uma falha, como também classificar corretamente essa falha, se é uma falha de hélice ou se é uma falha de centro de gravidade. Né? Então, se é um problema de centro de gravidade, a gente conseguiu distinguir isso. Um outro trabalho também interessante foi, aí utilizamos novamente o Ptolemy como uma ferramenta de criação de testes. Então, a ideia aqui é que aquela ideia de API, onde você pode mandar os comandos para o drone, ela é substituída por um ambiente gráfico, onde a pessoa pode montar graficamente quais os passos que o drone vai ter e quais operações ele vai realizar. Ele manda esses comandos para o drone realiza as operações e transmite via Wi-Fi, nesse caso aqui específico, mas poderia ser qualquer outro mecanismo, os dados de acelerômetro, dos sensores, para que a gente possa analisar e buscar também detectar falhas. Né? Então aqui é um exemplo disso, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui abrindo para vocês. Bom, deixa eu ver aqui. Vai abrir um videozinho aqui no YouTube rapidinho, né? O vídeo já está aberto. Deixa eu ver se... Se não abrir, eu deixo o link aqui para vocês verem mais tarde. Pronto, tá aqui, né? Então aqui você consegue ver o drone tá, quer dizer, no Ptolemy as ações, então o tipo de drone, ele vai decolar, eu vou acelerar um pouquinho aqui, ele vai ficar em hover, né, que significa que ele vai ficar um tempo parado, depois ele vai para frente, depois ele vai para trás, depois ele pousa, bem simples, né? Ele conecta isso e ele vai dar o play. Quando ele dispara, né, a gente já consegue ver aqui o drone voando, aqui à esquerda, e os dados sendo recebidos pelo próprio Ptolemy, que vai plotando isso e salvando, né, armazenando, vai plotando isso e salvando em tempo real. E aí a gente consegue enxergar, né, o que está acontecendo e em seguida fazer as análises e, né, estudo e tentar diagnosticar, certo? Então a ideia aqui também é que a gente possa repetir os experimentos. Tá? Então repetir, então você faz essa sequência, daqui a pouco você usa um outro drone, ou você adiciona uma falha no drone e consegue repetir o experimento para fazer esse diagnóstico. O outro trabalho que eu mencionei para vocês é o monitoramento em áreas agrícolas para a detecção de anomalias em plantações. Tá? Aí coloquei aqui em tempo real, que a nossa ideia também é que a gente possa fazer isso com asa fixa
embarcada no drone. Então, nessa foto aí você vê uma das asas fixas que nós criamos. Então, tem uma figura aqui que mostra mais ou menos. Essa foto à direita é uma foto de um pedaço do campus aqui da UFPB, foto meio desatualizada, antiga, mas que foi tirada com esse drone, né? Então a gente tira várias fotos e depois faz um mosaico, né, da composição dessas fotos aí. Então esse é o nosso laboratório, visto de cima. Então depois criamos esse outro modelo, esse modelo é maior, ele tem 1,20 m mais ou menos de envergadura, aquele outro tem 70 ou 80 centímetros de envergadura, então esse é bem maior. Aqui internamente nós temos a controladora de voo, está dentro dessa caixinha preta aqui, protegida. Adicionamos aqui uma Raspberry Pi, porque a Raspberry Pi ela é responsável pela câmera. Então a câmera que utilizamos para as imagens é uma câmera de Raspberry. E nós, com isso, adicionamos também a possibilidade de processamento em tempo real. Também temos a possibilidade, pela experiência que nós já temos no laboratório, que eu já mostrei para vocês em outros trabalhos, de também conectar a Raspberry ao controlador de voo para, por exemplo, implementar aplicações do tipo reativas, né? Então, caso um objeto seja detectado em solo, mandar um comando para controlador de voo para fazer um rasante naquele ponto, né? Ou caso um tipo de objeto que está sendo buscado numa missão de resgate seja detectado, que o drone volte imediatamente para a base. Então a gente consegue implementar esses algoritmos. Não fizemos por causa da aplicação que nós estamos focados aqui, né? Mas poderia ter sido feito. Aqui uma outra foto esse aqui é daquele primeiro drone, que é menor, né? Então vocês veem que é um projeto mais eu diria, amador, né? Então na época utilizamos uma Raspberry Zero, tá? Ligado ali, ó, a mini APM, então é a controladora de voo da ArduPilot, mas é uma versão miniaturizada dela. Tem o Power Module ali, que é o controlador de potência, né, do drone. O RX ali, que é o receptor e transmissor do controle remoto, tá? Então tudo isso embarcado, mas com aquela mesma ideia, né, que a Raspberry vai tomar conta, vai cuidar da parte de processamento de imagens, e a APM é a controladora de voo que faz o controle do drone em si, né? Então, com aquele primeiro drone, esse é um resultado aí que nós obtivemos. Aqui em cima tem a missão, né, o plano de voo, que foi, nesse caso específico, percorrer aproximadamente 50 hectares, tá? De plantação de cana-de-açúcar. Então nós fizemos um voo em zigue-zague. Ele capturou ali mais de 300 fotos, tá? Nós implementamos um algoritmo para fazer o mosaico, então depois a gente faz a composição do mosaico. Utilizamos uma câmera Raspberry No-IR, quer dizer, uma câmera da Raspberry que não tem um filtro infravermelho, então essa câmera captura infravermelho próximo, na verdade, né? Então, é uma câmera baixo custo. E aí a gente consegue aplicar o algoritmo de NDVI, que é um algoritmo bem conhecido na literatura, para análise de índice de vegetação. Então, NDVI é uma abreviação para índice normalizado de vegetação, tá? E aí você consegue, com esse índice, se for bem aplicado, você tentar separar o nível de fotossíntese, a intensidade da fotossíntese que a planta está fazendo. E a partir daí detectar plantas que estão saudáveis, plantas jovens de plantas adultas, uma cultura de um tipo, de outro tipo. Você consegue fazer esse tipo de análise. Então você consegue ver aqui nesse exemplo que a cana-de-açúcar em alguns lugares está bem verde, bem viva, e em outros lugares está meio escasso. Umas partes em roxo elas estão encharcadas porque foi mal irrigado, né? Então a gente consegue detectar isso. Quando você olha na imagem original à direita, em verde, é um verde escuro, não é tão fácil perceber isso, né? Parece que tudo é igual. Quando você vai para o NDVI, você percebe que não é tão igual assim, tá? Então aqui um exemplo, né? Em outros ângulos, essa imagem, tu consegue ver esses pontos aí marcados, né, que estão
E aqui é um vídeo de demonstração, né? Os pontos meio sofridos da plantação. Fizemos esse vídeo aí para apresentar, né, um pouco do nosso trabalho. Ó. Ele voando, né, como é que funciona, alguns gráficos de histograma, então a imagem original ali capturada, né, na fase de transformação em DVI, agora aí o NDVI. Ó. Nós fizemos também vários voos diferentes, né, em plantações diferentes, cana-de-açúcar, coqueiro, né, coqueiral e mangue, plantação de mangas. Então tem vários tipos de cultura que nós já analisamos, né. Aqui é uma catapulta que fizemos para arremessar drones maiores. Então, com essa catapulta você consegue, aí, ó, coqueiros, né? Você consegue voar até sem controle remoto, porque você programa ele para decolar assim que for arremessado. Então, é uma forma de facilitar também a manipulação por pessoas mais leigas. Então, você veja aí a diferença, né, do NDVI em tipos de plantação diferentes. Esse drone preto e vermelho nós fizemos em parceria com a Polícia Militar daqui da Paraíba, são as cores da nossa bandeira. E é isso, então a gente tem, né, avançado aí, trabalhado bastante nessa linha de asa fixa, né? Então tem um trabalho aí de construção, né, desses veículos e também uma parte da nossa área, mais especificamente, do projeto dos sistemas embarcados, das aplicações de processamento desses dados, processamento de sinais, análise de imagens, né? Tudo isso a gente trabalha por aqui, certo? Deixa eu ver se tem mais. O vídeo é mais longo que isso, né? Deixa eu ver se. Tem outro, tem vários aqui, né? Nós temos algumas coisas no nosso canal do YouTube, do Laser. Vocês podem também dar uma olhada lá, certo? Acho que é isso aí. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Estamos também trabalhando no desenvolvimento de micro UAVs, então isso é uma coisa que está ainda no início, né? Então, na ideia de desenvolver veículos menores e que possam ser utilizados em aplicações multi-robôs, né? Temos aquele ambiente de simulação de múltiplos robôs, então é algo que está no nosso radar, e a gente está trabalhando para isso, né? Para construir esses drones aí de baixo custo e que consigam também trabalhar em ambientes fechados, em ambientes menores. Então era isso, pessoal. O tutorial que eu gostaria de apresentar. A gente se coloca aqui, tem esses links, e a gente se coloca aqui à disposição para perguntas agora, nesse momento, ou a posteriori, através do meu contato, ou o contato do professor Ramon, tá certo? Então, obrigado aí, pessoal, e aguardo o contato de vocês.